Antes de tudo, vamos entender o que é neonazismo. É o resgate do nazismo na atualidade, mas com uma cara repaginada, com a intenção de ter mais sintonia com a época atual. Continuam com as mesmas ideias, como a do racismo, do nacionalismo, do antissemitismo e do anticomunismo. Para os neonazistas, assim como o nazismo alemão, há apenas uma raça soberana, a raça pura ariana. Os principais alvos de discriminação são judeus, índios, negros, comunistas, homossexuais, deficientes físicos, ciganos, entre outros. Da mesma maneira que vários tipos de preconceito se disseminam, como a xenofobia, ele tem causas em questões pelas quais certo país está passando, como desemprego, poucas oportunidades de trabalho, crescente criminalidade, entre vários outros contextos nacionais. Para eles, uma forma de combater esses problemas é depositar a culpa desses problemas na presença e cultura de outro país, como imigrantes, refugiados, estrangeiros. O grande diferencial do neonazismo é o uso de outra abordagem para a disseminação de suas ideias. Por exemplo, quando defendem suas ideias ao clamar por uma salvação nacional, considerando-se libertadores que valorizam a pátria e dela se orgulham. Esses são exemplos da utilização de palavras brandas, os famosos eufemismos, para maquiar a origem de seus ideais e ter a possibilidade de atrair mais pessoas, principalmente aquelas que já se identificam com ideias de extrema-direita. Os neonazistas são chamados de negacionistas. A maioria dos grupos neonazistas nega que o Holocausto existiu. O Holocausto foi o nome dado ao genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em que eles foram perseguidos e aprisionados em campos de concentração pelo regime nazista. Nesses lugares eram levados a câmaras de gás para morrerem de asfixia. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram na Alemanha nazista. A estratégia de muitos grupos neonazistas é de negar este acontecimento, argumentando que não houve essa perseguição e que o número de judeus mortos durante a guerra não passou de 500 mil pessoas. Não se intitulam como racistas, apesar de atitudes que corroborem essa prática. O discurso nazista e neonazista é essencialmente racista, tanto por acreditar em uma supremacia branca, como por tanto ser contra a entrada de outras pessoas em seus países, portanto de outras culturas, outras ideias, outras vivências e outras visões de mundo em seu espaço. Existem mesmo tantos neonazistas na Ucrânia? No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin fez um discurso para anunciar o início de uma operação militar na Ucrânia. A justificativa dada por Putin para a invasão era a necessidade de neutralizar grupos neonazistas no país. Esses grupos estariam, segundo Putin, assassinando separatistas pró-Rússia. Seriam os grupos neonazistas, então, um problema tão grande para a Ucrânia a ponto de justificar essa guerra? Por que os grupos de extrema-direita se tornariam populares nesse país? Para entender essa situação, é necessário analisar fatos importantes da história ucraniana. A Ucrânia foi uma das nações invadidas por tropas de Hitler em 1941. Judeus ucranianos foram levados para campos de concentração e que cerca de 1 milhão morreram no Holocausto. O número de ucranianos mortos na tentativa de combater os nazistas também impressiona. 5 milhões perderam suas vidas em campos de batalha. Entretanto, uma parte dos ucranianos colaborou com o governo de Hitler. Essas pessoas se tornaram funcionários do regime nazista alemão e tiveram uma vida relativamente tranquila. Stepan Bandeira foi uma liderança política ucraniana que colaborou para que os nazistas invadissem a Ucrânia. Na visão dele, essa era uma forma do povo ucraniano se ver livre da União Soviética e conquistar sua independência. No entanto, ao ver que a Ucrânia não seria independente, Bandeira se rebelou e acabou preso por um campo de concentração nazista.
Depois de libertado, foi assassinado por um agente da KGB, Serviço Secreto Soviético, em 1959. Sua figura, apesar de controversa, se tornou simbólica para grupos ultranacionalistas ucranianos. Nos desfiles de neonazistas na Ucrânia, é comum ver fotos de Stepan Bandeira sendo carregadas. Em 2013, o povo ucraniano protestou contra a decisão do presidente Viktor Yanukovych de se distanciar da União Europeia, evitando que o país se tornasse membro do bloco um dia, visto que a Ucrânia era aliada de Moscou. Os protestos resultaram na queda de Yanukovych e na formação de um novo governo. Durante esses protestos, grupos neonazistas começaram a se manifestar nas ruas. Em retaliação à queda de Yanukovych, a Rússia invadiu a Ucrânia e tomou a região da Crimeia em 2014. Naquele momento, grupos armados reagiram à invasão e lutaram contra os russos. Entre esses grupos estavam milícias de extrema-direita, muitas delas neonazistas. O exército ucraniano, então, incorporou essas milícias às suas forças armadas. Um desses grupos é o Batalhão de Azov, abertamente neonazista, e braço armado do chamado Movimento Branco Ucraniano. Em 2018, em entrevista ao The Guardian, Andrei Biletsky, líder do grupo, disse que a Ucrânia deveria liderar as raças brancas do mundo em uma cruzada final contra subhumanos liderados por semitas. Desde o início do novo conflito, o Batalhão de Azov está treinando civis para lutarem contra a invasão russa e chega a fazer treinamento militar e doutrinamento de crianças. Ultranacionalistas e neonazistas engajaram-se nos combates contra os russos. Formaram tropas paramilitares que ainda hoje atuam como forças armadas do país ou de forma independente. Estão na frente de combate no leste da Ucrânia neste momento. Foram estimulados por governos como o de Petro Poroshenko. Seu ministro do interior, Arsen Avakov, controlava as milícias, a polícia e a Guarda Nacional. Era ligado ao líder de um dos principais grupos de direita radical neonazista, o Batalhão de Azov. Há outros grupos armados da mesma linha. O C-14 obteve da Prefeitura de Kiev autorização para atuar como guarda municipal em 2020. Na realidade, outras duas milícias armadas já operavam nas ruas da cidade. Outro exemplo está na atuação do partido Svoboda, que ostenta símbolos nazistas. Disputa eleições desde 2010, em coalizão com outras legendas de direita radical, porém não conseguiu assento no parlamento em 2019. Obteve 2% dos votos nas eleições, a mesma que elegeu Zelensky. Esses grupos não levam adiante só a pauta ultranacionalista, ou seja, anti-Rússia. Atuam com violência contra imigrantes, grupos LGBT e católicos romanos. A Freedom House menciona que em 2018 houve 178 ataques de ódios no país promovidos ora por neonazistas, ora por ultranacionalistas de extrema direita.